paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e gloriosa. Hoje vamos falar em Juízes 6, do 11 ao 25, onde o tema é: Deus escolhe o improvável. Deus escolhe aquele que as pessoas não sabem falar, que zomba da gente, quer ridicularizar a gente, quer defamar, quer caluniar, mas Deus escolhe. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Tem críticas, olha para Cristo. Tem zombaria, olha para Cristo. Tem traição, olha para Cristo. Tem mentira, olha para Cristo. Porque quem te escolheu a mim foi o Senhor. Ele escolhe e está escolhido. Os olhos deles é um raio-x que vai diante dos bons e dos maus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ninguém precisa falar de ninguém para ele, porque ele conhece tudo e todos. Amém? Então lembre-se, Deus escolhe o improvável. Juízes 6, do 11 ao 25. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizitra e Gideão. Seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Ele estava ali num trabalho tão simples. Foi exatamente ali que o anjo foi. O anjo sempre vai onde está a mim e a você. O anjo sempre nos fortalece. O anjo do Senhor nos orienta quando a gente está adorando Ele. Não tem lugar para Ele escolher, né? Você vai entregar um currículo, você vai fazer um curso ou um teste para trabalho. Existe o lugar correto de você fazer qualquer desse tipo. Mas com Jesus não. Ele estava malhando trigo no lagar. E o anjo do Senhor chegou. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é comigo e com você. Nós somos valorosos, valorosas para o Senhor. Porque Ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, critica, zomba, Ele não. Ele vê de dentro para fora. Lembre-se que você é valorosa. Você pode estar passando por alguma situação difícil, tem que passar, são provações. Mas você e eu é valoroso e é valorosa. Aleluia. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Acontece isso com a gente, né? Mas, Senhor, eu estou lutando para ser fiel. Mas, Senhor, eu estou lutando para renunciar a tudo que não te agrada. Mas, Senhor, aí conta. E por que tudo isso me sobreveio? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Você olha para Abraão, um homem fiel, cheio de fé. O que foi que Deus mandou? Ele oferecer seu próprio filho. Um filho que ele lutou tanto em oração e na velhice, que não ia ver neto, não é verdade? Mas o Senhor mandou ele oferecer ele. Ofereceu? Não. O Senhor testou a fé dele e mostrou também a ele quem era ele. E também quis dar experiência a ele com o próprio Deus. Então, isso que nos sobrevém, como ele diz assim: porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas, porque eles estavam na mão de pessoas ruins, muito mais fortes do que eles. Mas eram para um aprendizado. Era uma experiência nova de fortalecer na fé e aprender muito com aquela situação. E comigo e com você não é diferente. A faculdade do Senhor é diferente da faculdade do mundo. Ele nos capacita humanamente, fisicamente, emocionalmente. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: olha, vai nessa tua força, eu estou contigo. Eu vou te livrar desse gigante. Eu vou te usar para abater. Eu vou te honrar. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. É difícil às vezes? É complicado a gente entender pela visão humana? Mas Ele está conosco. Ele quer dar experiência no meio desses medianitas, que tenta lhe tirar a paz.
E ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Veja que a família dele era mais pobre, e ele era o menor. Digamos que ele não tinha recurso como os irmãos dele tinham. Mas Davi, quando o Senhor escolheu, que Samuel foi lá para ungir, ele estava onde? Cuidando das ovelhas. Foi o último a ser chamado, porque os primeiros, os que tinham beleza, fama, foram todos apresentados pelo seu próprio pai. E assim comigo e com você. Aqueles que não dão nada por nós, se puder, isola. Acaba com a gente. Deixa a gente num quarto e fecha a porta. Mas o Senhor sabe ir lá buscar. Então, a situação é experiência. Para amanhã você ver que a glória da segunda casa será maior que a primeira. A Bíblia não diz que o que não é, ele faz ser? Ele traz a existência o que não existe? É numa situação que você está vivenciando e eu também. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Vê que coisa, né? Foge da mente humana. Como é que o mais pobre, o mais simples, ia ferir eles como se fosse um só homem? Ia ferir todos. Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa e reanimar o espírito de alguém na posição que ele estava. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me o sinal que és tu que fala comigo. Veja, se tu achasse graça aos meus olhos. Ele foi sábio. Ele pediu um sinal ao Senhor. Mas o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ia ser assim com ele. Eu acho interessante quando Ruth diz: achasse graça em tua serva Boaz. Esté pergunta quando o rei Assuero se ele achou graça nela para socorrer ela naquela situação com Naamã. A graça de Deus é tudo. A graça de Deus tem força, tem livramento, tem bênção, tem proteção, tem portas abertas, tem coisas tremendas, tem saúde física, tem coisas que nem você imagina. Rogo-te que daqui não te aparte até que eu volte e traga o meu presente e o põe perante ti. E disse eu: esperarei até aqui e volte. Veja que, diante daquela conversa linda, o que foi que ele fez? Correu e foi buscar presente. E pediu para que o Senhor não saísse dali. E o Senhor disse: eu te espero. Nosso presente é adorar. Nosso presente é louvar, jejuar, chorar no altar do Senhor. É ler a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, a gente fica em pé e de pé, independente da situação. Então Gideão preparou um cabrito, bolo sem fermento, de uma efa de farinha, e carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Gideão foi buscar o melhor, como Abel deu o melhor ao Senhor. Dê seu melhor. Beto, eu não tenho condições nem de ofertar, dê a sua vida como oferta. Dê a sua dignidade e a sua adoração e a sua obediência. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento e põe-nos sobre esta pedra e derrama-lhe um caldo. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na mão, tocou a carne e os bolos, então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e o bolo sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. O Espírito não come, mas o Espírito ali recebeu tudo aquilo, com seu fogo santo, consumidor e poderoso. O Senhor está recebendo a nossa oferta, de servo e de serva, de jejum, de oração, de louvor, de adoração, de renúncia. Ele está recebendo. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Gideão ficou abismado com tudo aquilo e entendeu que viu o Senhor face a face. E quando essa peleja passar, aí você vai entender que viu o Senhor face a face. Aleluia. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo e não temas, não morrerás. Ele está deixando paz comigo e contigo.
Há uma enfermidade, uma situação que você acha que vai morrer, vai não. O Senhor está aí contigo. Ele disse aqui, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar, o Senhor chamou, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra, dos Abizitras. O Senhor é paz. Ele é o príncipe da paz. Ele te dá paz e me dá paz. Ele controla, ele ajuda e ele protege. Agora, o que a gente vai passar, a gente vai passar com ele, para depois ele nos surpreender. Para terminar o 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Você já pensou que é responsabilidade? Gideão tinha que derrubar o altar de outros deuses do seu pai. Veja, sendo o menor da casa. E o medo. E o que poderia ter as consequências daquilo? Não poderia desrespeitar um pai. Mas primeiro obedecer ao Senhor dos Senhores, que é o nosso Pai nos céus e na terra e em todo lugar. Então, daí até terminar este capítulo 6, amanhã terminaremos. Mas lembre-se que o Senhor veio, falou com ele, disse que estava com ele, recebeu o holocausto dele e agora deu a primeira ordem: derrubar o altar, os altares do Pai. Lembre-se, Deus escolhe o improvável. Quando Deus escolhe, está escolhido. E grande vai ser a tua experiência. E a minha também. A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.